Olá! No último vídeo a gente estudou um pouquinho a equação da condução de Fourier, né? A condução ela acontece em meios sólidos ou em fluidos estagnados. Existe uma outra forma de transmissão de calor, que é a chamada convecção. Então hoje nós iremos estudar a convecção e a relação que essa forma de transmissão de calor tem com a condução. A convecção ela é dada pela lei de resfriamento de Newton e é um fenômeno que envolve gases ou fluidos em movimento. Então a gente vai ter aqui uma superfície então nós teremos aí uma superfície e nós teremos uma distância dessa superfície por onde vai passar o fluido. Aqui no caso a convecção é uma forma de transmissão de calor entre a superfície e o fluido. O fluido ele vai apresentar uma propriedade chamada H. H é o coeficiente de convecção. E ele vai apresentar também uma temperatura T infinito. T infinito é a temperatura do fluido. E a parede, por sua vez, vai apresentar uma temperatura Ts. Ts é a temperatura da superfície. E assim como na lei da condução de Fourier, a equação da convecção também considera a área de troca térmica, né, entre a superfície e o fluido, né? Então aqui a gente vai ter uma área de troca térmica pela qual vai fluir o calor, né? Pela qual vai passar aí o fluxo de calor que a gente quer calcular. E o fluxo de calor pela convecção é dada por essa equação, HATS menos T infinito. E aqui perceba que a gente também tem como escrever na forma de resistência térmica, né? Então a gente tem Ts menos T infinito sobre 1 sobre HA. Então aqui nós temos a resistência térmica da convecção. E aqui nós temos a equação da convecção chamada de lei de resfriamento de Newton. Qual que é a principal consequência da convecção? A gente vai ter o seguinte: vamos supor que nós temos aí um tubo e esse tubo ele está isolado aí por um isolante, obviamente. A função do isolante é diminuir o fluxo de calor de dentro do tubo para fora, mas nem sempre isso acontece, dependendo da geometria do tubo. Então existe aqui na transferência de calor o conceito de raio crítico de isolamento. O raio crítico de isolamento é o máximo raio no qual ocorre diminuição do fluxo de calor. A partir do raio crítico, a gente tem um aumento no fluxo de calor.
Então, vamos escrever aqui o circuito térmico, né, para esse tubo. A gente tem aqui o tubo, né? Esse tubo, ele está aqui revestido por um isolante. E aqui nós temos um fluido do lado de fora do tubo. Nós temos aqui uma temperatura interna, que eu vou chamar de TI. Uma temperatura externa, que eu vou chamar de TE. O isolante, ele vai ter aí uma constante de condução igual a K. E o fluido vai ter uma temperatura T infinito e uma constante de convecção igual a H. Então, nós vamos ter aqui, né, o seguinte. Eu vou ter aqui o raio interno do tubo, RI. Eu vou ter o raio externo do tubo, RE. É justamente RE que vai variar nesse caso. Então, aqui o que vai acontecer? A gente vai escrever aqui o circuito térmico disso daqui, né? Então, nós vamos ter aí a resistência térmica de condução do isolante, né? E nós vamos ter em série com ela a resistência térmica de convecção do fluido. Então, nós temos duas resistências em série, né? Então, a resistência térmica total vai ser igual à resistência térmica de condução do isolante mais a resistência térmica de convecção do fluido. Se nós olharmos as outras a aula da semana passada, nós vimos que a resistência térmica em coordenadas cilíndricas é ln de R2 sobre R1 dividido por 2π KL. Então, nós temos aí que a resistência térmica total vai ser ln de RE sobre RI dividido por 2π KL, mais a resistência térmica da convecção, que é 1 sobre H vezes A. A área de troca térmica é justamente 2π RL. Então, só corrigir aqui, que saiu uma falhinha, né? No caso, R externo, né? L. E essa resistência térmica é o seguinte. A gente quer saber o raio máximo de isolante que eu posso colocar. Então, o raio externo é a nossa variável. Ou seja, eu quero um raio externo de modo que a resistência térmica total seja máxima. Nesse caso, eu quero essa relação, né? DRT, DRE igual a zero. Então, a derivada do raio da resistência térmica total em função do raio externo tem que ser igual a zero. Porque nesse caso, né, quando a derivada da resistência térmica pelo raio externo é igual a zero, nós temos aí justamente, né, a ocorrência de um ponto de máximo, né? Então, vamos lá, né? Vamos escrever aqui, então, a derivada. Mas antes de escrever a derivada, vamos dar uma mexida na fórmula, né, para ficar mais simples. Então, por exemplo, esse logaritmo aqui, a gente tem o log da divisão, a gente pode separar em um log da subtração. Então, ficaria RT igual a ln de RE menos ln de RI dividido por 2π KL.
mais a gente tem aqui, ó, 1 sobre 2πHRL. Então, 1 sobre 2πHREL. E separando um pouquinho mais, a gente vai ter ln de RE dividido por 2πKL menos ln de RI dividido por 2πKL mais 1 sobre 2πHREL. Então, derivando isso daqui, a gente vai ter o seguinte, ó, DRT DRE vai ser igual à derivada do ln, então 1 sobre RE vezes 1 sobre 2πKL. Isso daqui, ó, ln de RI sobre 2πKL é uma constante, porque o raio interno não varia. Então, é zero a derivada dele. E aqui a gente vai ter a derivada disso daqui. Então, menos 1 sobre 2πH RE ao quadrado L. E isso daqui é igual a zero. Ou seja, 1 sobre RE vezes 1 sobre 2πKL é igual a 1 sobre 2πH RE quadrado L. Aqui a gente pode cortar uma cacetada de coisa, né? Então, 2π aqui com 2π aqui, L aqui com L aqui, RE quadrado com RE aqui. E a gente tem que o raio externo que resulta aí pra gente, né, na resistência térmica máxima, vai ser igual a K sobre H. Então, aqui nós temos o chamado raio crítico de isolamento. E aí, por hoje, por esse vídeo, né? Por hoje não, por esse vídeo é só. No próximo vídeo a gente vai fazer alguns exercícios dessa parte de condução, convecção e raio crítico. Então, a gente se vê lá. Tchau, tchau!